Oi, bom dia, pessoal. Vamos lá, bem-vindo, bem-vinda. O tema da live de hoje são os principais erros que as pessoas cometem, que as pessoas estão cometendo, né, para não perder peso, né, ou até de quem está reganhando peso durante essa quarentena, tá? Ju, Sheila, tudo bem? Bom dia, Crace, Jordana. E aí, vamos lá? Então, essa semana, né, nas caixinhas de perguntas, eu recebi mais de 50 perguntas, né, mais de 50 pessoas me falando assim, que ou estão com peso estacionado, ou que estão com muita dificuldade de perder peso, né, que estão desmotivadas, né, que ou até que estão tendo reganho mesmo. Não sei se vocês acompanharam isso. Oi, Fernanda, tudo bem? Ozeni, bom dia. Né? E isso está gerando muita ansiedade, muita frustração. Tem alguém se sentindo assim? Contem aí pra mim, como é que vocês estão se sentindo? Vocês estão nessa situação aí da pandemia, né? Dificuldade de manter a rotina, dificuldade de fazer atividade física, né? Eu atendi essa semana uma paciente que falou que antes da pandemia ela vinha, né, mantendo uma rotina boa, perdendo bem peso, tinha melhorado de todas as comorbidades, tinha parado de tomar remédio para o colesterol, estava com o colesterol ótimo. E aí, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, ela falou que ela, durante a semana, ficava sozinha em casa, né? E agora, com a pandemia, tá todo mundo em casa, marido, filha, mãe e namorado da filha. E a filha tá cozinhando muito em casa, então a alimentação mudou. Estão bebendo mais no fim de semana, né? E não tá fazendo atividade física que ela tinha rotina de fazer. Tá dormindo pior, tá com várias, né? Sim, então desandou em vários pontos. E aí o que aconteceu? Parou de perder peso, né? O colesterol voltou a subir, ela voltou a fumar, né? Então, para ver assim que uma coisa vai levando a outra, vira uma bola de neve, quando vai ver, tem um monte de coisa aí que tá fora do rumo, né? Então, ó, a Adriana tá falando que hoje completo 9 meses de cirurgia, não emagreci nada, até subiu 1 quilo. Então, com 9 meses a gente espera que esteja em plena queda, né? Não que esteja subindo, ó. A Carla tá falando, acrescentei 2 quilos e tô fazendo atividade física, tô tão nervosa. Então, ó, Gabriele, um abismo chama outro abismo. Luciene, sem academia, só com caminhada, mas tô com medo. Então, gente, o que vai acontecendo? Olha só, quando a gente, né, eu perguntei pro pessoal, qual que vocês acham que é o principal erro? Qual que é né, a principal dificuldade? Muitas pessoas falam da alimentação e da atividade física, e muitas pessoas ainda estão falando assim, poxa, eu tô fazendo atividade, eu tô fazendo academia, mas não lembram dos outros fatores, né? Hoje eu vou falar para vocês mais de 10 fatores, tá? Que estão associados a essa dificuldade da perda de peso. Então, como é muita coisa para falar, né? Hoje eu vou falar dos erros e amanhã eu vou falar dos caminhos, né, que a gente pode tomar para acertar, para mudar, para voltar, né, a perder o peso. Então eu dividi, tá, essa série então em 2 partes. Hoje eu vou falar dos principais erros e amanhã eu vou falar de quais são os caminhos para a gente acertar, tá bom? A Adriana tá perguntando se o estômago enlarguece novamente. A Ju tá falando, 7 meses, não tô engordando, mas tô perdendo bem lento, tentando manter a linha pelo menos durante a semana. Atividade física pra mim é uma dificuldade. Tá vendo? Essa sim sinto fome e vontade de comer. Completei 2 anos ontem, mas estagnei com 1 ano, mesmo fazendo atividade física. Fiquei ainda 10 quilos acima da meta. Muito bom ver esses... 1 ano de cirurgia mantendo peso, mas sem emagrecer. A Maria tá falando. Então, gente, eu tô aqui olhando pra lá e pra cá, que eu tô fazendo ao mesmo tempo aqui no Face também, porque essa palestra eu preparei bem especial e é uma queixa muito, né, que tá muito forte, muito recorrente, então tô fazendo nos 2 ao mesmo tempo, tá bom?
Então vou olhar pra lá e pra cá, tá? Bom, então é isso. Essa série que eu preparei pra vocês é pra gente entender o que tá acontecendo pra gente, né? Hoje a gente vai entender, fechar um diagnóstico. E eu quero, né? Nosso objetivo é voltar a perder, tá bom? Então, quero ajudar vocês a entrar no rumo de novo e voltar a perder. Independente se tá no platô, se tá num platô prolongado, se tá perdendo, mas tá perdendo lento, né? Se teve reganho, tá? A gente vai voltar pro rumo, voltar pra estradinha, tá? Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, né? Tem algumas pessoas pensando assim, a doutora tá falando aí, mas eu acho que eu já fiz de tudo e não sei o que vai poder fazer diferente, né? A Sheila tá falando aqui, perco 1 por mês, desde os 8 meses de operado. Nunca senti falta de apetite, desde o dia que eu operei. Então, tá. Então, pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu tenho vários seguidores aqui que só com as dicas do dia a dia já conseguiram perder peso, tá? E também tem alguns pacientes no consultório que aí a gente consegue acompanhar, né, com mais continuidade. E eu queria contar a história de uma dessas pacientes para vocês, tá? Teve uma paciente que veio pra mim, não foi eu que operei, ela veio pra mim com 20 anos de operado, então foi de outro colega, né, há 20 anos ainda não tava, ainda tava na faculdade, tá? E ela tinha perdido, né, ela operou com 125 quilos, chegou a 84, então ela perdeu 41 quilos durante o processo, tá? O menor peso foi 84 quilos. Aí passaram-se 10 anos, ela mantendo bem. Ela teve um problema na coluna, ela precisou tomar corticoide por um período prolongado. E depois disso, ficou sem fazer atividade física por conta, né, desse problema na coluna. E começou a ter um reganhozinho. Foi tendo reganhozinho. Chegou a 94. Aí ela ouviu falar do tal do plasma de argônio. Resolveu fazer esse tal desse plasma de argônio. Fez 3 sessões. Gastou 30 mil reais para fazer esse tal desse plasma de argônio. Chegou a perder na época 4, 5 quilos, né? Mas depois, né, teve dificuldade de se alimentar, começou a comer mais carboidrato, começou a beber mais líquido e foi voltando aos poucos a ganhar peso. Ganhar peso. Ela não dormia bem, ela começou a tomar alguns medicamentos para dormir. Ela gostava de uma cervejinha, então ela tomava mais ou menos durante a semana, né, sábado, domingo, tomava em média 7, 8 latinhas de cerveja por semana. E quando ela voltou, né, quando ela veio para consulta comigo, ela estava pesando 105 quilos, tá? Então ela tinha saído de 84, do peso mínimo para ela, para 105, tinha ganhado, né, reganhado 21 quilos. Então, quase metade de tudo que ela tinha perdido. Então, isso é recidiva, tá? Recidiva clássica, tá bom? E ela chegou num estado de frustração. Chegou assim, sem saber o que fazer, achando que ela já tinha feito de tudo, né? Doutora, já fiz a cirurgia, já passei por tudo, e se sentindo realmente, enfim, sem esperança, tá? Conversando, a gente foi descobrindo vários pontos, né? Vários pontos que tinha ali para ela ter reganho. Esses pontos que eu quero discutir com vocês, tá? A gente listou, né, mais de 10 pontos que ela poderia agir para voltar a perder peso. Ela voltou depois de 1 mês. Eu queria mostrar para vocês. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Calma aí. Rapidinho. Tá meio longe. Não acredito. Vou ter que
achar depois. Não. Gente, ela me mandou no WhatsApp uma foto da balança, né? Mais ou menos um mês e pouco depois. Ah, não vou achar. Que droga. Ela mandou a foto da balança quando ela baixou dos 3 dígitos de novo. Quando ela chegou no 99 de novo, ela, né, voltou com 105, então mais ou menos uns 45 dias depois que ela reiniciou, que ela voltou ao tratamento, né, ela chegou no 99 de novo e ela me mandou uma mensagem linda falando assim que depois de 20 anos ela de novo tinha baixado dos 3 dígitos, né, e enquanto ela estava emocionada, que ela achava que isso não tinha jeito, né. Depois disso a gente entrou com medicação. Primeiro a gente reajustou, né, o estilo de vida, trocamos os medicamentos que alteravam, né, peso. A gente vai detalhar essas coisas mais pra frente, mas eu queria era mostrar o resultado pra vocês mesmo, que foi super emocionante. Então, né, o resuminho da história é mostrar isso. Eu queria mostrar isso, na verdade. Mostrar como, né, ela veio com reganho importante. A justificativa que ela tinha, que ela me deu, né, foi realmente o uso do corticoide, né, e a falta de atividade física que ela tinha ali ao longo dos anos por causa desse problema da coluna. E como conversando com ela, a gente foi destrinchando e descobrindo vários outros problemas, como a falta de sono, o uso de medicamento, né, a falta de atividade física, né, a gente, né, descobriu, eu tinha anotado aqui várias coisas, né, mas ela estava com anemia, ela estava com a B12 baixa, tá? Ela tomava cervejinha. Gente, tá, eu vou discutir isso daqui mais pra frente sobre a cervejinha, tá? O remédio pra dormir. Ela estava estressada porque ela estava desempregada. Então, ela estava super estressada com essa situação. A família dela não dava apoio. A família dela não respeitava, né, a dieta. A família dela gostava de comer fora, de fazer muita porcaria, de ter muitos beliscos em casa. Então a família dela não era uma família apoiadora, né? Então a gente listou mais de 10, né? Mais de 10 causas, né? Ó, quem tá aí, Mário Melendes. E a gente vai então discutir essas causas. Eu quero que vocês identifiquem aí, no caso de vocês, de todo mundo que teve essas queixas, se vocês conseguem identificar essas causas na vida de vocês. Porque a atividade física e a alimentação é mais ou menos óbvio e mais ou menos fácil de vocês identificarem. Mas elas não são as únicas e elas não são as mais frequentes. Essas outras 10 também são muito frequentes e se a gente não trabalhar com elas, às vezes a gente não vai conseguir uma perda de peso adequada. Combinado? Vamos lá, vamos a elas então, tá? Então, assim, dessas, vamos lá. Eu quero que vocês me digam qual que é o erro que vocês acham que vocês estão tendo. Ó, a Selma tá falando que tem 9 anos e engordou 3 quilos agora, tá? Também tem mais uma coisa, olha só. Selma, depois de 9 anos, né, a Aninha tá falando, 3 anos e engordou 4 quilos agora. É normal e esperado ter um reganhozinho depois daquele menor peso. Eu acho que, não sei se vocês já ouviram eu falando isso, tá? Se você tava naquele menor peso e ganhou um pouquinho de peso, né, tudo bem. Não tem que desesperar. Agora, se você tá sempre mantendo, e foi só nesse período da quarentena que aumentou esses 3 quilos, que aumentou esses 4 quilos, a gente fica atento, porque assim, é um período curto, a gente sabe, né, que saiu fora do padrão, né, mas aí a gente volta pro padrão. Quando é assim, bem específico, né, do período, a gente vai organizar para voltar à rotina, tá? E é isso que a gente vai entender o que tá acontecendo agora pra gente voltar à rotina. Ah, ó, a Nayara tá falando que tem 5 anos de operado e ganhou 18 quilos. Então, Nayara, vamos entender agora, tá? A Adriana tá falando comendo de instante em instante pouco. A beliscação, né, Adriana? A beliscação é terrível mesmo.
Eu vou explicar para vocês por que o hábito de beliscar é um hábito que leva ao reganho, tá? Então, ó, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês, agora relacionado a Bia Souza falou assim, tristeza e insatisfação com o trabalho. Então, e agora nessa época de quarentena, né, tem o quê? O estresse. O estresse crônico, o estresse agudo, ele pode até levar a emagrecer, tá? Porque ele libera adrenalina, né? Mas o estresse crônico, ele libera o hormônio do cortisol. O hormônio do cortisol, ele aumenta a insulina, né? E aumenta o acúmulo de gordura. Então, o cortisol faz engordar, tá? Então, o estresse é terrível, terrível para o ganho de peso. Então, o que a gente precisa fazer? Amanhã a gente vai discutir, tá? Quais são as estratégias para lidar com isso, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês anotem dessas causas que eu tô falando, quais são as que vocês vão encontrar na vida de vocês. Quem não tem aí papel e caneta, corre e pega um papel e caneta, tá? Ou então escreve aí nos próprios comentários e depois, quando terminar a live, revisa para achar os comentários de vocês, tá? Então, anota aí estresse. Quem tá sofrendo com estresse, anota aí, tá? Número 2, sono desregulado. Gente, o sono desregulado, ele, por si só, aumenta o cortisol igual o estresse crônico, tá? Segundo, sono desregulado, o trocar o dia pela noite, por si só, altera a meta de gordura corporal. É impressionante, aumenta a meta de peso corporal, tá? Lembra que eu já falei várias vezes, mas para quem nunca viu eu falando, eu vou repetir. O nosso corpo, ele tem faixas de normalidade para tudo que é importante. Então, nossa temperatura não está sempre entre 36,5 e 37,5, é o normal. Nossa pressão não está sempre ali por volta de 11/8 até 13/8, não é o normal, né? O que mais? Glicose no sangue, entre 80 e 100, né? Tudo tem uma faixa normal. E o nosso corpo, ele tem uma meta de peso também. O ciclo circadiano desregulado, o trocar o dia pela noite, o dormir mal, faz o nosso corpo elevar essa meta de peso corporal. Olha só que interessante. Então, dormir mal é péssimo. É péssimo. Ó, a Gabriele tá falando que trabalha à noite. É péssimo. A Gabriele, às vezes, precisa adaptar, se você trabalha à noite, adaptar seu ambiente de dia para imitar a noite no seu ambiente de dormir, tá? Quem trabalha à noite, piloto de avião, que muda muito, né, de lugar do ciclo circadiano, tem que fazer algumas adaptações, tá? A gente pode falar sobre isso um pouco amanhã também. Mas anota aí, então, que você tem esse fator, tá bom? Então, o sono é o segundo fator, tá? Terceiro fator, bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas alcoólicas explodiu durante a quarentena, né? Explodiu durante a quarentena. E o que acontece? Lembra daquele caso da minha paciente que eu falei que tomava mais ou menos 7, 8 latinhas por semana? Não parece muito, né? 7 latinhas por semana é uma pessoa que toma uma latinha por dia, ou sexta e sábado toma 4 latinhas no sábado, 4 latinhas no domingo, né? Ok, nada demais. Gente, quem toma 7 latinhas por semana engorda 10 quilos por ano. É matemática, olha só que absurdo. Tá? 10 quilos por ano. É mais ou menos isso. Claro que depende da pessoa, da taxa metabólica, do tanto que ela malha. É uma média, tá? Mas 10 quilos por ano. Então, assim, a bebida alcoólica, ela tem que ser eventual, tá? Ela tem que ser eventual. Então, se você tá bebendo mais do que isso, se você tá ganhando peso, anota aí que é uma das primeiras coisas, é uma das coisas que dá mais resultado quando você precisa voltar a perder peso.
é cortar bebida alcoólica ou fazer trocas, tá? Vamos lá para a próxima? Essa daí foi até simples, né, de entender. O hábito de beliscar, que alguém estava falando aí. Olha só, o que acontece com quem belisca? Quem belisca não belisca proteína, né? Vamos falar a verdade? Quem belisca, belisca o quê? Belisca carboidrato, carboidrato com gordura, né? Quando você come, né, um belisco, você faz um pico de insulina, que faz, né, faz um pico de glicose, faz um pico de insulina, que faz um pico de hipoglicemia, que dá fome de novo. Então, aí você vai beliscar de novo. Então, você fica tendo fome o tempo todo e fica querendo beliscar o tempo todo, tá? Então, quem belisca tem mais fome, tem menos saciedade e acaba no fim do dia, se você fizer lá o diáriozinho alimentar, ingerindo uma grande quantidade de calorias a mais no fim do dia, tá? Então, o hábito de beliscar é um hábito bem prejudicial para a perda de peso. Quando você está em casa, né, o tempo todo, e aquele alimento está muito perto, muito à sua mão, fica muito fácil, né, de acessar. Então, a gente vai trabalhar amanhã com algumas estratégias para a gente diminuir o acesso, tá, a essa alimentação, a esse belisco. E, às vezes, precisa entrar com medicação, tá bom? Então, esse foi o quarto, tá? Vamos lembrar, ó, sou uma beliscadora, engordei por causa disso, passei um ano controlado, mas agora tô voltando. Então tá, Dani, anota aí, tá bom? A gente vai conversar sobre isso amanhã e a gente vai falar sobre estratégias para isso. Ó, o primeiro passo para qualquer, né, mudança é a gente entender o que está acontecendo. Vocês conseguem entender isso? Né? O primeiro passo é a gente entender o que está acontecendo e aí ir mudando, tá? A gente não precisa mudar tudo de uma vez, a gente vai mudando passo a passo, tá? E é isso que vai ser a proposta do nosso desafio aí, que a gente vai começar semana que vem. Mas, então é isso. Vamos entender o que tá... Beliscar é diferente de compulsão? É diferente, Gabriele. O beliscar é comer um pouquinho, várias vezes, o tempo todo. Compulsão é comer muito, né, de uma vez, aquela refeição assim, que você já tá até aqui e continua comendo, mais, tá? É diferente, sim. Tá bom? Bom, então a gente falou, só relembrando para passar para frente. Estresse, sono desregulado, trocar o dia pela noite, bebidas alcoólicas, beliscar, tá? Quinto, uso de medicamentos, tá? Então, naquela minha paciente tinha uso de corticoide, né? E tinha, sabe o quê? Vários remédios para dormir, vários remédios antipsicóticos, tá? São, né, ajudam no ganho de peso. Mas tem outros. Para diabetes, quase todos. A própria insulina, tá? O único, né, para o diabetes, os análogos do GLP-1 e a metformina. Os outros todos aumentam o peso. Para o coração, para a pressão, vários aumentam o peso, tá? Para alergia, quase todos. Para alergia, todos aumentam o peso. Então, tá, o uso de medicamentos é super importante, a gente tem que prestar atenção. Então, quem usa medicamento crônico tem que ver com o médico se esse é um medicamento que não tem efeito metabólico, tá? Se tiver, tem que conversar se existe uma alternativa ou não. Nem sempre tem. Tem alguns casos que a gente vai ter que trabalhar com isso e colocar alguma outra alternativa para compensar, tá bom? Tá. O sexto, né? As vitaminas. Tem gente que acha que vitamina engorda. Gente, é o contrário, tá? Quem tá com falta de vitamina não tem energia para, né, fazer as atividades, para malhar, né, para sair da cama. E quem tem falta de energia vai ter vontade de beliscar e vai ter vontade de ficar comendo doce, tá? Porque o corpo tá pedindo aquelas vitaminas, tá pedindo e você não sabe onde encontrar, então fica procurando, tá? Ansiolítico engorda? Depende, Ritinha, de qual. Tem alguns que engordam, tem outros que não, tá? Melatonina. Melatonina é um hormônio
natural que o nosso corpo produz. Às vezes está desregulado, às vezes porque a gente não desliga, né, os eletrônicos, fica com as luzes acesas e aí o nosso corpo não consegue produzir ela naturalmente. Tem maneiras naturais da gente aumentar a melatonina, às vezes pode usar, não é que faz mal não, tá? Não engorda não, melatonina. Tá bom? Então as vitaminas, gente, falta de vitamina que engorda, tá? Então tem que rever as vitaminas, o ferro, a gente vai falar sobre isso amanhã também. Vitamina D, vitamina C, tá? E também os microelementos, cromo, zinco, super importante. Selênio, super importante, né? Mari, você tá por aí? Cadê a Mari? Mari Melendes, para falar das vitaminas. Ela tava por aí, acho que ela saiu. Bom, 7º, tá? Aí, ó. Mari, tô falando aqui então da parte das vitaminas. E o que eu vou falar agora, Mari, é da alta taxa, né, de gordura no corpo e da baixa taxa de músculo, né? Isso faz aumentar a dificuldade de perder peso. Então, durante, né, o processo de, né, a obesidade é definida como essa alta taxa de gordura, e aí no processo de emagrecimento, né, as pessoas, se não fazem atividade física, elas perdem, além de gordura, perdem massa magra, e aí fica com pouco músculo e fica com músculo fraco. E o músculo, gente, não sei se vocês sabem, mas ele também produz hormônios, ele também é um grande órgão endócrino, tá? Ele é super importante nas funções metabólicas e ele é super importante no gasto energético. Então, se você perde peso, mas perde músculo também, você fica com a taxa metabólica baixa, você gasta pouca energia. Não é isso, Mário? Não gasta pouca energia? E aí, se você gasta pouca energia, qualquer coisa que você coma, você não gasta. Então, fica mais difícil perder peso, tá?